E aí, gente, tudo bem? Estou aqui para atender o pedido de alguns de vocês para falar sobre como é ter depressão. E eu estou aqui justamente para te ajudar a identificar possíveis sintomas de depressão em você ou talvez em alguma pessoa que você ame, para que, se esses sintomas forem identificados, você possa procurar ajuda ou auxiliar essa pessoa a procurar ajuda de um profissional capacitado para resolver esses problemas. Falando sobre o sentimento enquanto você tem depressão, eu acreditava que era tudo coisa minha. Eu achava que fazia parte do meu jeito, eu achava que fazia parte de quem eu era ou do que eu estava vivendo naquele momento, eu achava que era coisa minha. Que talvez era frescura, porque do nada eu comecei a ficar mal e perder a graça nas coisas que antes tinham graça. Eu achava que era tudo coisa minha, eu achava que era meu jeito, eu achava que eu só estava triste, mas não era bem assim. Como eu falei no vídeo anterior, eu fui diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. Então é costumeiro que eu fique transitando entre o estado normal até o estado de hipomania, que é um estado de euforia, e também a depressão. Mas eu alterno mais entre o estado normal e a depressão. Então eu pensava que era muito do meu jeito. Eu achava, eu só acordei com o pé errado hoje. Eu só não tô me sentindo legal, eu só não quero ver ninguém hoje, mas é meu jeito porque eu sou assim. E, gente, esses sintomas que eu vou falar para vocês, eles não são normais de se sentir frequentemente. Se esses sintomas estão persistindo na sua vida, é porque tem algo errado, e você precisa realmente buscar ajuda profissional para tratar isso. A depressão afeta diretamente os seus pensamentos. Vocês vão ver que quando você está numa fase depressiva, quando você está passando por uma depressão, vão persistir sintomas e pensamentos muito confusos, muitos pensamentos disfuncionais, que são pensamentos que te fazem mal mesmo, assim dizendo. Na depressão, as crenças limitantes que você possui, elas são, extremamente intensificadas e coisas desse tipo. Então vocês vão ver que o que define, na verdade, boa parte dos sintomas de depressão é confusão mental, porque você pensa coisas que são antagônicas, que são opostas umas às outras, mas você consegue sentir essas coisas ao mesmo tempo e é tudo bem confuso, mas conforme eu for explicando você vai entender melhor. A depressão apresenta muitos sintomas diferentes, porém os mais clássicos que persistiram na minha vida, que sempre me afetam quando a minha bipolaridade está mais instável e eu acabo me deprimindo mais fácil, o que vem de primeiro caso é irritabilidade. Esse é o primeiro sintoma que eu quero falar com vocês e é um dos mais chatos, porque é literalmente a sensação de irritação. Você não tem motivo para se sentir irritado, mas parece que tem uma agonia dentro de você, um negócio assim, parece que você quer rasgar seu corpo por dentro e sair para fora, sei lá. É um sentimento que não dá para explicar, mas você fica extremamente irritado com as pessoas, com o jeito das pessoas, com a velocidade que elas estão fazendo as coisas, ou devagar demais, ou rápido demais. Nada tá bom. Você fica basicamente insuportável porque nada tá bom. Talvez você até tente reprimir esses sentimentos para não ser uma pessoa indelicada, só que aí quanto mais você reprime, parece que piora e acumula esse sentimento dentro de você. Falando sobre irritabilidade, uma das piores vezes em que eu enfrentei a depressão, porque como eu falei, o bipolar enfrenta depressão várias vezes ao longo de sua vida. O pior caso foi um caso em que eu estava tão irritado que eu pegava transporte público, estava irritado, eu saía do transporte público, estava irritado, aí começava a bater o vento na minha cara, gente, eu ficava agoniado com o vento, porque o vento estava bagunçando meu cabelo, porque meu topete não ia ficar do jeito que eu queria, e eu nem ia para um compromisso em que eu precisava estar arrumado. Aquilo só me irritava mesmo, o vento batendo em mim. Eu ficava, ai, que droga de vento, não sei o quê. É uma agonia que não dá para explicar. É uma irritabilidade profunda e é muito ruim de sentir isso. Um outro sintoma péssimo é uma espécie de fobia social e um sentimento de que você precisa se isolar para ficar bem. E é um sentimento muito perigoso, porque quanto mais você se isola na depressão, pior você fica. Mas parece que quando você está isolado, está no silêncio, num quarto escuro, é aí que você está bem. Mas na realidade você só está se prejudicando mais. Então quando eu estou com depressão e vem um convite, tipo, vai ter um evento na casa de alguém, vai ter uma festa, enfim, vai ter reunião de pessoas, vai ter que ir para a igreja, isso me dá uma agonia profunda, profunda mesmo. E eu preciso ir, mas eu não quero ir, porque vai ter gente lá.
e eu não tô bem, aí vão perguntar, você não tá bem, aí eu vou ter que ficar dando desculpa, e essa agonia só aumenta, e você não quer ver gente, você não quer ver gente nem um pouco, você não quer falar com ninguém, você não quer que ninguém pergunte se você tá bem, porque você não quer ser ajudado por ninguém, mas ao mesmo tempo quer ser ajudado, como eu falei, é bem paradoxal. E é uma agonia tremenda. A agonia sempre vão persistir em cada um desses sintomas, é péssimo demais. E além disso tudo, ainda vem muitos pensamentos negativos, que é um outro sintoma. Do nada, eu começava a me imaginar sofrendo um acidente ou discutindo com alguma pessoa que eu até gosto e do nada saindo na porrada com ela e acontecendo algo feio, uma confusão. Tudo isso eu começava a imaginar, muitos pensamentos negativos. E aí, de tanto você imaginar isso, tendo confusão com as pessoas, ou às vezes pensando no que a pessoa falou e vendo sempre numa ótica negativa, interpretando de uma forma que não era mais assertiva, e enfim, negativo. Aí você pega ranço das pessoas pelo que elas falaram, ou pela forma que elas agiram, ou pelo que você acha que elas falou, mas ela não falou. É tudo muito confuso. E eu até anotei aqui alguns pensamentos que foram muito frequentes, porque eram vários e talvez você se identifique com algum deles. Dentro desses pensamentos negativos, eu pensava basicamente o seguinte: eu me sentia um lixo, incapaz de qualquer coisa ou de ter sucesso em qualquer coisa. Na minha cabeça nada daria certo e tudo daria errado. Na minha cabeça ninguém tinha prestígio ou carinho ou afeto por mim, ninguém se importava comigo, ninguém ligava para o que eu falo, eu não faço diferença na vida de ninguém além da minha família, e graças a Deus eu sempre tive uma boa rede de apoio. Minha família, eu nunca duvidei da minha família, isso eu posso falar com toda certeza. Sempre tive esse apoio familiar. Não, eles se importam comigo, eles me amam, e eles querem me ver bem. Mas as demais pessoas na minha cabeça, não, quando eu estava nessas fases depressivas. E, infelizmente eu sei que tem gente que não tem a sorte de ter o apoio familiar também. Então acaba sendo até mais sério. Mas enfim, outros pensamentos. Eu sou uma desgraça, eu sou um incômodo para todas as pessoas, né? O que eu falo, o que eu penso, a forma que eu me comporto, tudo isso incomoda as pessoas. Eu sou chato, meus defeitos triplicam a proporção, enfim, nada vai dar certo, não tem sentido de eu viver, a vida vai perdendo cada vez mais sentido quando esses pensamentos se intensificam. A minha vida, meu trabalho, minha faculdade não vão me levar a lugar nenhum, porque tudo e todos são uma porcaria, nada presta na minha vida, eu não sou feliz com nada, eu tenho raiva, ódio e inveja das pessoas, enfim, eu quero afastar todo mundo, porque ninguém faz o que eu realmente preciso, ninguém se comporta como eu gostaria que se comportasse, e eu não sou suficiente para nenhuma dessas pessoas. Eu odeio as pessoas, mas ao mesmo tempo eu me sinto odiado por elas, e eu quero afastá-las, mas ao mesmo tempo eu quero que elas se aproximem de mim, e fica tudo isso muito confuso na cabeça e um sentimento de paranoia muito grande. E um outro sintoma péssimo que também é definitivo na depressão é a baixa energia, a baixa motivação para fazer qualquer coisa. Parece que qualquer obrigação, qualquer coisa que você tem que fazer é um peso, você tem que fazer se arrastando, você não tem vontade de fazer nada. Você sabe que você precisa fazer, no fundo você até quer fazer, mas não consegue se mover para fazer isso. E se você consegue, você faz meio querendo não fazer isso, agoniado, e você sabe que você está fazendo mal feito, porque você não quer fazer, você quer e não quer ao mesmo tempo. Como eu falei, é bem confuso. A única coisa que eu não tinha baixa energia para fazer era comer. Graças a Deus eu nunca perdi o apetite, nunca perdi a motivação para comer, mas tem gente que perde o apetite. Ou tem pessoas que até vão para o outro extremo e para compensar essa dor, esses sentimentos confusos, a pessoa desconta tudo na comida. Então desenvolve até uma compulsão alimentar e fica comendo para sentir algum prazer, e obviamente isso nunca vai suprir a necessidade que ela realmente tem. Então vai desencadear em algo até pior para a saúde dela. E o último que eu quero tratar aqui com vocês, é claro que tem outros sintomas, mas eu vou abordar aquilo que mais pegou para mim, né, que mais me impactou mesmo, que é a sensação de vazio. Soma tudo isso que você está sentindo, todas essas confusões, esses pensamentos negativos, tudo isso vai crescendo, vai aumentando de proporção, é algo gradativo mesmo, e você vai sentir uma sensação de vazio muito ruim.
E eu quero também falar algumas coisas aqui que eu anotei para vocês, porque são muitas coisas realmente que se passam durante essa sensação de vazio. Então, a sensação de vazio eu descrevi assim: é uma dor inexplicável no peito, e realmente parece que tem um buraco, sabe? Aqui dentro, é aqui. Embora seja só o coração que tem aqui, mas não sei explicar. É um sentimento muito ruim que fica aqui, uma sensação de vazio, misturado com aquela agonia toda. É péssimo sentir isso. E a oração não resolvia, a confissão de pecados não resolvia, desabafar contra as pessoas não resolvia, até a música, que é uma coisa que quem me conhece sabe que eu amo, me irritava, ao ponto de que eu peguei ranço dos instrumentos que eu toco, eu parei de tocar tudo naquela época, porque na época que foi pior, né? Eu já tive outras depressões, mas na época que eu tive a pior depressão, eu peguei ranço dos instrumentos, eu parei de tocar os instrumentos porque eu me sentia muito frustrado com tudo. Tudo triplica de proporção, tudo é muito pior, tudo é muito negativo quando você está com depressão. E eu me frustrava pelo fato de eu não ser um músico que eu esperava ser, porque eu sempre me cobrei muito também. Então eu não tinha aquele desempenho que eu esperava e isso me fazia me cobrar demais e eu ficava frustrado e essa frustração foi aumentando até que eu peguei ranço dos instrumentos e parei de ouvir música, parei de tocar qualquer coisa porque esse sentimento cresceu muito em mim. Graças a Deus que ele se foi, porque eu gosto muito de tocar instrumentos até hoje. Mas enfim, era péssimo, era pesado. Tinham dias que eu só queria gemer assim, de dor, que não era física, mas era uma dor interior, sabe? Era física, não era física, mas era física. É sempre bem complicado de explicar. E só quem realmente sente, passou, entende como que é. E chegou num ponto que eu já nem conseguia mais orar. E quem me conhece sabe que eu amo orar, e orar sempre me ajudou a passar e enfrentar as minhas lutas e guerras pessoais. E eu não conseguia mais orar, eu só conseguia chorar umas lágrimas que saíam com muito esforço, porque eu não conseguia nem chorar direito de tanta agonia que eu estava sentindo, eu não conseguia extravasar tudo nas lágrimas. Era tipo, realmente agoniado e a lágrima saía com muito custo e eu não conseguia falar muita coisa. Eu só conseguia fazer assim, ó. Porque eu não conseguia falar, eu só conseguia expirar com muita força, só fazer, meu Deus, eu não aguento mais sentir isso que eu tô sentindo. E eu não tô encenando para vocês, eu só tô retomando aquilo que eu senti naquela época, porque tudo isso você não mostra para ninguém, você sofre sozinho, sofre calado na frente das pessoas, e quando você tem uma oportunidade de ficar sozinho, aí era onde realmente acontecia tudo isso. Eu tentava orar e não conseguia, eu só conseguia expirar muito forte o ar, gemer na presença do Senhor e falar que eu não estava mais aguentando, eu tentava chorar e nem chorar eu conseguia direito. E vinham muitas ansiedades, muitas preocupações, muitos pensamentos negativos com relação ao futuro. A minha mente não desligava, eu não parava de pensar, pensava nisso, pensava naquilo, e tudo ruim, tudo numa proporção triplicada. Eu sentia que eu não tinha valor, que nada ao meu redor tinha valor, que a minha vida era sem sentido, ao ponto de coisas que eu gostava parar de fazer sentido para mim. Eu fui num musical, que é algo que eu gosto bastante, e eu não consegui desfrutar, não consegui aproveitar de tão mal que eu tava. Então, realmente, porque era muita dor. É algo que acaba com você mesmo. E, enfim, se você não trata a depressão, tudo isso que eu falei vai aumentando de proporção, como eu falei, vai ficando muito pior, você vai sofrendo cada vez mais, você magoa as pessoas com mais facilidade, você se magoa e se fere com mais facilidade. Então, é bem preocupante, por isso que deve ser tratado. Então, o psiquiatra identificou que, no meu caso, não era uma depressão crônica, era uma depressão a partir do transtorno bipolar. E ele me passou o medicamento, como eu falei no vídeo anterior. Eu comecei a tomar medicação, mas medicação não faz milagre, gente. E eu aprendi isso na prática, porque eu só estava tomando remédio, mas eu não segui nenhum dos conselhos que o psiquiatra me deu. Ele tinha conversado comigo, ele me passou muitas orientações e aplicou o remédio. Só que eu só tomei o remédio e esqueci das orientações e não estava seguindo à risca o que a terapia recomendava que eu deveria fazer. E aí, consequentemente, eu não estava melhorando.
Aí depois eu tive que passar de novo com ele, porque obviamente não estava funcionando, e ele pediu para eu descrever o que eu estava fazendo. Aí eu falei para ele e ele disse: você está fazendo totalmente o oposto do que eu mandei você fazer. É por isso que não resolve. Então, no vídeo anterior eu falei: se você precisar tomar medicação, tome, mas não é só tomar medicação, é também seguir as instruções do psiquiatra ou do psicólogo, porque aí é uma psicoterapia. Você vai se ajudando a melhorar, entendeu? A medicação não faz milagre, ela ajuda muito, mas não faz milagre. De início eu não tinha vontade de fazer, não tinha motivação para fazer o que ele estava me mandando fazer, porque é difícil mesmo, você está no fundo do poço e você tem que escalar esse poço, ninguém vai te tirar do poço. Você tem que escalar e sair sozinho disso. Então, o principal, se você está passando por isso, é decidir viver. Escolher, falar, não, eu vou me esforçar, eu vou tentar ficar melhor, eu vou tentar ficar bem. E isso só acontece com a mudança de hábitos. E eu vou passar aqui para vocês alguns conselhos que ele me deu, ou que eu peguei na internet também, que ajudam e auxiliam na melhora do quadro depressivo. Então, do primeiro, assim, de longe, um dos melhores é prática de atividade física. Então, eu sou uma pessoa que é bem ativa, eu gosto bastante de fazer musculação, eu gosto de fazer jiu-jitsu, eu gosto de fazer ciclismo quando eu posso, eu gosto até de nadar, mas não tanto quanto antes. Enfim, teve uma época que eu estava fazendo tudo isso ao mesmo tempo. Só que a depressão me fez parar e perder a vontade de tudo. Porém, o psiquiatra falou, você precisa praticar atividade física. Então, me esforçando mesmo para ir, eu fui e voltei a pegar mais firme na academia e a praticar as demais atividades que eu gostava. Tem gente que vai se dar melhor com a caminhada, tem gente que prefere a natação, tem gente que prefere luta, Muay Thai e coisas do gênero. Você tem que achar o que é bom para você. Sendo atividade física, com certeza vai te ajudar. Outra dica que ele me deu era dormir melhor. Então, procurar dormir antes da meia-noite, porque eu já estava dormindo 4 da manhã. Quando eu fico depressivo, meu sono desregula completamente. E isso fica muito difícil de melhorar assim. Nosso corpo, a nossa biologia não foi preparada para dormir às 4 e acordar meio-dia. Então ele falou, dorme mais cedo e tenta levantar mais cedo e tenta dormir por volta de 8 horas. Então eu comecei a tentar regular o meu relógio biológico. Já regulei e desregulei várias vezes, porque eu sempre tive dificuldade com isso. Mas eu percebi que depois que eu comecei a dormir mais cedo e a acordar mais cedo, eu tive mais qualidade de vida e me ajudou também na melhora. Então é uma dica preciosa para você. O sono é muito importante para melhorar. Ele me disse para sair de casa também, fazer várias atividades e tentar preencher a minha cabeça, porque é aquele ditado, né? Mente vazia, oficina do diabo. Então ele falou, preencha a sua cabeça, enche sua cabeça de atividade, de coisas para você se entreter, porque eu realmente estava bem ocioso, era uma época que eu estava sem rumo na minha vida mesmo. E até por isso que agravou o meu quadro. Mas ele falou justamente isso para mim, preenche sua cabeça. Aí ele também falou para eu parar de me isolar e ir fazer amigos, porque também eu tinha me afastado de tudo e de todos, e eu estava me sentindo muito sozinho, reclamando disso, mas não queria me aproximar de ninguém. Aí ele falou, não, vá fazer amigos. E graças a Deus, Deus preparou amigos, Deus colocou pessoas abençoadas no meu caminho, e hoje eu consigo me cercar de pessoas, e isso faz muito bem, e eu recomendo que você faça isso também. No início vai ser por um esforço, mas com o tempo, se você gostar das pessoas que estiverem ao seu redor, vai ser bem prazeroso e vai te ajudar bastante. E você vê que é bem melhor do que ficar em casa sentindo pena de si mesmo. E ele falou para eu fazer coisas que eu gosto, mesmo que eu tivesse que me forçar a isso. Então, tudo aquilo que eu gosto de fazer, eu deveria procurar fazer, mesmo que eu tivesse que me esforçar para fazer. Ele disse para eu controlar minha alimentação e comer melhor, evitar coisas processadas, ultraprocessadas, porque tudo isso só prejudica. Evitar excesso de açúcar também ajuda na melhora do quadro depressivo, por diversos fatores. Aí a alimentação colabora bastante para a nossa melhora. E ele disse para eu evitar de ficar ocioso, então, mente vazia, oficina do diabo. Então, procura estar sempre com atividades aí, procura sempre estar fazendo coisas que te entretenham. Procure ler livros, criar o hábito da leitura, isso me ajudou bastante, meu. Nossa, se teve uma coisa que me ajudou foi leitura. Eu devorei um livro do Harry Potter em 2 dias e me ajudou bastante. Então, pode te ajudar também. E, enfim, encontre algum foco. Isso foi uma das coisas que mais me ajudou, foi encontrar um foco. Encontrar alguma coisa pelo que viver, alguma coisa para lutar.
Então, eu estava depressivo e eu não tinha mais motivação de vida, eu não queria mais fazer nada porque para que eu vou fazer as coisas? Não tem sentido mais na minha vida. Então, você encontrar um sentido para sua vida, em Deus mesmo, eu digo isso, eu encontrei meu propósito, eu encontrei meu chamado, a minha vocação, e isso me despertou, e cada vez que eu me direciono mais para isso, eu consigo me sentir vivo, ainda mais vivo mesmo, após eu ter melhorado, isso me ajuda até hoje. Então, você encontrar um foco para sua vida vai ser definitivo para sua melhora, porque realmente foi o que me ajudou, encontrar um foco, porque eu segui todas essas dicas que o psiquiatra me deu depois da segunda sessão, porque na primeira sessão eu não estava seguindo nada. Aí depois da segunda sessão eu comecei a me esforçar mais, mas mesmo assim eu ainda estava mal, enfim, muito prejudicado da cabeça. Aí eu fazendo psicoterapia, teve um dia que a psicóloga falou coisas muito fundamentais para mim. Isso abriu os meus olhos e foi justamente o que me fez encontrar o meu foco. E então, encontre o seu foco, porque isso vai te ajudar, vai te motivar, vai te inspirar a levantar da cama cedo todos os dias e trabalhar para isso, cooperar para isso, para que o seu futuro colabore para o seu presente, né? Porque quando você está com a depressão, você esquece do futuro e o seu presente fica afetado. Mas quando você começa a pensar no futuro, em uma meta, um projeto, aí o seu presente também é afetado, mas de uma forma positiva. Então, no teu presente você começa a se mover para que esse futuro se concretize. Então, é o conjunto da obra. Tudo isso vai te ajudar a melhorar, tudo isso vai cooperar para que você melhore. A psicoterapia, o que me ajudou bastante foi a abordagem TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Então, era a especialidade da psicóloga, que falou as coisas que eu precisava ouvir e que me ajudou a entrar no caminho certo, porque aí, dentro dessa abordagem, ela vai trabalhar com as crenças limitantes, vai te ajudar a trabalhar os pensamentos disfuncionais para que você não tenha mais esse tipo de pensamento, que você trabalhe essas crenças e possa pensar mais funcionalmente, possa agir mais funcionalmente. Então, a psicoterapia vai te ajudar, a medicação que o psiquiatra receitar, se ele receitar, vai te ajudar. Todos os hábitos que o psiquiatra recomendou para mim, que eu falei para vocês, tudo isso vai ajudar. Encontrar um foco vai ajudar. Então, é o conjunto da obra. Você tem que abraçar cada uma dessas ideias e lutar pela sua vida, literalmente. E eu acredito que mudando esses hábitos, decidindo viver, decidindo lutar pela própria vida, mudando esses hábitos, praticando isso aqui que eu falei, você vai melhorar com certeza. E uma das coisas que eu tenho certeza que mais me ajudou nessa trajetória foi justamente pedir direção para Deus. Senhor, abre os meus olhos, orienta o meu caminho, coloca as pessoas corretas na minha frente, me direciona por onde o Senhor quer que eu vá, coloca os profissionais certos no meu caminho, coloca a psicóloga certa no meu caminho, coloca o psiquiatra certo, inspira ele para que ele dê o diagnóstico correto, para que ele me passe as medicações corretas. Eu pedia para que Deus cuidasse de todos esses detalhes. E ele foi cuidando de cada um desses detalhes na minha vida, e eu tenho sido direcionado para o querer e para a vontade dele, e eu tenho crescido para a glória dele. Então faça o mesmo, confie em Deus, confie no propósito dele para a sua vida. Peça, Senhor, me revele a tua vontade, me revele o teu propósito, para que você possa se mover em direção a esse propósito que Deus está sonhando para você, e assim você possa melhorar e prosperar nessa vida.